Feliz, igreja? Amém? Deus é bom? Aplauda Ele, sim, para o nosso Senhor. Então aplauda bem forte, bem forte. Você que nos visita, é sempre uma alegria, é sempre uma honra recebê-lo aqui. Ao final, você vai lá na bookstore, pega o seu presente, tá? Lá provavelmente você vai receber mais uma surpresa. Então você que nos visita, não saia sem o seu presente. Amém? Sim, a produção está falando aqui, ó, que vai ter cantina no final, tá? No final do culto também não saia sem visitar a cantina. E é bom que tá pertinho ali, né? Você vai na bookstore, já é vizinho ali, já tem a cantina também. Já sai com esse alimento maravilhoso, abençoado. Não tem colesterol, não tem glúten, não tem. Então é para abençoar a sua vida. Você vai sair daqui mais fortalecido também no seu corpo e bem alimentado. Falando em corpo, eu tenho uma palavra para o seu coração. Seu corpo, para a sua mente, para a sua alma. Nós temos vivido um tempo de fato intencional. O que foi dito aqui para alguns, né? Poxa, meu Deus, as pessoas estão sendo atacadas, né? Para nós, querido, é um motivo de alegria. Lá no Sermão do Monte, Jesus fala lá em Mateus 5 que, olha só o que Jesus diz: bem-aventurado sois vós quando forem perseguidos por causa da justiça. E sabe o que significa bem-aventurado? É mais que feliz. As pessoas hoje, elas anseiam, né? Todo mundo quer. Quem não quer ser mais que feliz aqui? Eu quero ser todo dia, querido, mais que feliz todos os dias. E palavras de Jesus: você será mais que feliz quando você for perseguido por causa da justiça, da minha justiça, diz o Senhor. Então, se nós estamos sofrendo esses ataques, o inimigo não está satisfeito, querido, glória a Deus, porque nós estamos no caminho certo. Sabe, obrigado por um amém. Sabe o que significa? A palavra diz que a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu não sei você, mas eu nunca vi um portão andando por aí sozinho. O portão, ele fica no lugar dele, é construído para ficar lá. E a igreja avança, significa que a igreja está dando pé na porta do inferno, está avançando e tomando o território que o diabo uma vez tomou e não é dele. Esse território é da igreja. Então a igreja avança, querido, não tenha medo. Olhando aqui o olhar de vocês, alguns estão assustados, mas não se assuste. Não tenha medo. A igreja, ela foi conquistada por Cristo para avançar. Nós não fomos chamados nem alcançados para viver de domingo em domingo, mas nós fomos chamados como a igreja do Senhor para avançar, e nós continuaremos avançando. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Reis 17. Eu quero ler com você do 8 ao 14. Primeira Reis 17, do 8 ao 14. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco aqui no telão. Primeira Reis 17, do 8. Antes de ler, gente, vocês viram esse moletom bonito? Gente, quem estava ontem aqui no culto Legacy? Cadê os Legacy aí? Não fica de fora. Se você é um Legacy de 80 anos, vem também. Se você é um Legacy de 100 anos, vem também, ó. Eu sou um Legacy, não vou falar a minha idade, porque não convém. Eu estou quase na Casa da Honra, tá, gente? Tem um ministério de idosos na nossa igreja chamada Casa da Honra. Eu estou quase lá. Eu não vou falar, não vou chamar mais ninguém, não, porque os irmãos já estão virando o rosto ali para eu não chamar, né? Mas você que é Legacy, se envolve, não fica de fora. Vem participar do nosso... Gente, que culto maravilhoso. Ontem tivemos um momento de adoração, de louvor ao Senhor. Gente, não fica de fora. Então não todos sabem, mas uma vez por mês, no sábado, nós nos reunimos aqui no nosso auditório lá embaixo, com jovens. E quem se vê jovem também, querido,
está junto lá, adorando. Convida o jovem, traz o seu jovem para a igreja, convida o seu vizinho. Gente, é americano, traz também. A gente tem aqui alguns fluentes aí, gente, a gente dá um jeito. O Senhor, Ele vai falar, e Ele vai entender. Ele vai entender. Nós não fomos chamados apenas para ser uma igreja para brasileiros, mas nós somos chamados para ser uma igreja em Pittsburgh, uma igreja na Pensilvânia, para falar do amor dele para todos que viverem aqui. Amém, queridos? Vamos ler o texto? 1 Reis 17, a partir do 8, assim diz a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor veio a ele, a Elias: vá imediatamente para Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Meu Deus do céu, aleluia. Falo com você hoje, igreja, baseado nesse texto que o Senhor tem para nós, o pão da fé, um azeite para a nossa alma, um azeite da presença. Se analisarmos esse texto, nós lemos o 14 e Deus disse que não faltaria até voltar a chover. O Elias ora e diz: ó, na minha palavra não choverá mais. O povo estava sendo dirigido por um rei iníquo. O rei anterior a ele fez muita coisa errada, o capítulo anterior vai dizer que ele fez mais ainda. Ele pecou ainda mais, ele levantou altares a outros deuses. E Elias foi enviado por Deus até lá e disse: ó, não vai chover mais. E ele não disse que foi Deus que mandou, ele disse: por minha palavra não choverá. Em seguida Deus manda ele ir para a caverna. Vai lá, se esconde, eu vou ordenar lá o Uber Eats ir lá alimentar você. Então os corvos vão lá alimentar você todos os dias. Então não tem nada novo, né, gente? Tá tudo na Bíblia, ninguém inventou nada. Foi alimentado e ele bebia da água do riacho que estava próximo lá. E Deus, como nós lemos o texto, só vai até aquele lugar. Lá vai ter uma viúva que vai te alimentar. E aqui nós vemos algo muito, muito curioso e muito interessante. Como que Deus manda alguém ser alimentado por alguém que não tinha nada para dar? Como Deus diz: ó, vai lá e vai ter uma viúva.
e ela vai alimentar você. Ele chega lá, encontra um ambiente. Gente, era Elias, né? Não era a gente, né, gente? Se fôssemos nós, talvez nós voltaríamos, sim ou não? Eu não sei que ambiente você encontrou na América quando chegou. Se foi uma viúva, um pouco de farinha, um pouco de azeite, não sei o que você encontrou. Mas talvez se fôssemos uns de nós chegando a esse lugar, meu Deus, é uma mulher que só tem uma refeição e vai morrer, como é que ela vai me alimentar, Senhor? A gente começa a questionar Deus, né? Mas não era como nós, era Elias. Ele tinha acabado de vir, diz, ó, não vai chover por minha palavra, e não estava chovendo mais. Ele chega lá e encontra esse ambiente, esse cenário. E pensando nesse cenário, gente, para aquela época, a mulher já não tinha tanta, não vou chamar de valor, mas as mulheres não trabalhavam para manter a casa, o homem que fazia tudo. Amém por isso? Cadê as mulheres aí? Receba aí, seu marido ele vai ser abastado, ele vai ter abundantemente mais, ele não vai emprestar não, seu marido vai abençoar muitas famílias, gente, eu repreendo todo empréstimo de nossa vida. Nós seremos aqueles que irão abençoar, compartilhar, dar, fazer crescer em nome de Jesus. Sai de nós todo espírito de empréstimo em nome de Jesus. E era uma viúva, uma mulher. Se nós olharmos para o conceito da época, era até esquisito, como é que um homem vai para uma casa de uma mulher, um homem solteiro, ser alimentado por ela. E gente, Deus, Ele faz de uma forma que nós nunca pensamos. Por mais que o nosso projeto seja maravilhoso, Deus nos surpreende. Deus, Ele é especialista em nos surpreender. Por maior que seja a sua experiência, por maior que seja a sua vivência com Deus e coisas diferentes, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Vira para alguém que está ao seu lado, diz a ele: Deus vai te surpreender. Mas fala forte, com voz de profeta: Deus vai te surpreender. Às vezes nós possamos ter lido esse texto e não pensar dessa forma, porque para aquela época era algo muito diferente. E Elias vai lá, encontra essa mulher, e ela estava catando gravetos. Ela estava catando os gravetinhos dela para fazer, sei lá, no fogãozinho, não sei o que ela usava lá, para fazer a sua última refeição. E ela diz, ó: eu juro pelo meu Senhor que eu não tenho nada, apenas vou fazer uma refeição para que depois da refeição eu morra. Era uma mulher sem nenhuma expectativa, não tinha nenhuma esperança, ela não sabia. Para ela o amanhã era morte, para ela o amanhã não tinha saída, para ela o amanhã não tinha solução. Mas o homem de Deus, o profeta, disse para ela, ó: não se preocupe. Ouça o Senhor falar contigo hoje, igreja. Não se preocupe. Faça o que eu estou te dizendo. Faça o que eu estou te ordenando. Faça primeiro para mim. Meu Deus do céu. Faça ele não escolheu, né? Faça para mim, você vai fazer um bolo. Eu quero o bolo, que eu estou com vontade de comer bolo. Cadê a turma do bolo? Quem gosta de comer bolo? É muita gente, hein? Qual comida você escolheria se você fosse o Elias? Pastel. Ele escolhe a comida. Para mim você vai fazer um bolo. Vai lá, não se preocupa. Faz o meu bolo e faz. E ela vai.
Gente, isso é uma certeza que nós podemos ter. Porque, gente, nós temos planos, amém? Nós temos planos, nós fazemos planos, nós temos alguns têm planejamento anual. Eu tenho planejamento do ano, até dezembro eu vou fazer isso e depois eu vou fazer aquilo. É maravilhoso, e nós precisamos ter sim planejamento. Nós somos um povo organizado, amém? Nós somos um povo, a igreja do Senhor, ela é organizada. A igreja do Senhor, ela não está perdida, não tá desamparada, ela não se perdeu. A igreja do Senhor, a igreja de Cristo, ela é pura, santa, imaculada, organizada, perfeita. Mas se existe uma certeza em nossa vida é que nem sempre o caminho do milagre vem através de onde a gente pensa. Não sei qual o milagre que você precisa, ou se você precisa de um milagre. Mas não gaste tempo pensando da onde virá, como será. Porque sempre que eu espero um milagre para a minha vida vir por um caminho, eu estou olhando naturalmente. E milagre não é natural, amém, igreja? Milagre nunca vai ser natural. Natural é o perturbado do empréstimo, do emprestado, isso é natural. A gente trabalha domingo a domingo. De domingo a domingo não, de domingo a segunda, né? É mais do que domingo. Mas milagre é sobrenatural, é além das nossas forças, é além do nosso entendimento, é além da nossa capacidade, foge do nosso controle. Não é assim? O que a gente faz com o processo do milagre? Senhor, eu não sei mais o que fazer. Deus vem com o milagre. Milagre geralmente é o nosso último recurso. É a nossa última atacada, a nossa última tentativa, é o nosso último suspiro, nosso último fôlego. Mas se existe outra certeza que nós podemos ter para a nossa vida é que a obediência abre as portas do sobrenatural. Aquela mulher, ela obedeceu. Nós conhecemos essa história, amém? Nós sabemos onde ela vai parar. Então, queridos, se existe algo que nós precisamos pôr em prática, se chama obediência. O que Deus mandou você fazer? Estou perguntando para mim também, tá? Essa pergunta vem primeiro no meu coração. O que Deus mandou você fazer? Ah, Senhor, mas eu só tenho isso, Senhor. Eu só consigo ir até ali. O que Deus mandou você fazer? Deus, mas eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. O que Deus mandou você fazer? Nós precisamos de parar de esperar as coisas naturais acontecerem para viver o sobrenatural. Deus fala, Deus brada, Deus usa tantas coisas. Você olha uma placa de um caminhão, Deus fala com você. Você olha para um outdoor, Deus fala com você. Você olha para uma camiseta de alguém na rua, Deus fala com você. E você ainda está achando que Deus não está falando. A obediência abre as portas do sobrenatural. Se eu obedeço, querido, não importa. Essa mulher só tinha um pouco para fazer uma refeição. E através do profeta, Deus falou com ela: ó, vai, faz o meu bolo e tudo vai dar certo, não se preocupe. Se não tivermos a ótica de Deus, a ótica da fé, porque fé é assim, você enxerga aquilo que você almeja, aquilo que você espera.
Não é uma visão natural, porque se olharmos e caminharmos com a ótica natural, a gente para de passo em passo. Na primeira dificuldade, adversidade, a gente quer desistir, porque para o momento sempre será mais fácil desistir. Sempre. Mas só será fácil para o momento. Existe mais à frente nós iremos arcar com a culpa e o peso da desistência. Mas a obediência vai além do natural. Obedecer à ordem de Deus, obedecer à direção de Deus, nós transpomos as barreiras e as dificuldades. Dificuldade de fala, dificuldade de estudo, dificuldade de qualquer coisa, querido. Financeiro, físico, nós vamos além. Obedecer a Deus é uma certeza de transpor as barreiras. Deus cuida dos seus. Ele cuida dos seus. E no tempo adverso, no tempo escasso, Deus cuida de você. As coisas não dão certo, não é porque você trabalha muito, não, é porque Deus cuida de você. Porque se você não tivesse saúde, nem porta de trabalho, você não se alimentaria. É Deus quem faz na sua vida, é Deus quem abre as portas, é Deus quem faz o milagre. E aquele que obedece desfruta de tudo isso. A fé e a obediência liberam um milagre. Então, se existe algo travado em sua vida, se você não vive o seu milagre, querido, deve ser por esses dois motivos: ou falta fé, ou te falta obediência. Para alguns que aqui estão, querido, se estão aqui é porque obedeceram. Talvez você veja a América por algo muito natural, por seu trabalho. Você decidiu vir para ter uma qualidade de vida. Já para outros não. Foi um grande desafio estar aqui. Ele teve que pegar ali o seu um pouco da sua farinha, um pouco do seu azeite e fazer muitos bolos para chegar até aqui. Então, se você vê nessa condição, Deus te diz nesse momento: não pare, não é hora de desistir, não é hora de parar. Nós já ouvimos aqui testemunhos de que o diabo está tentando calar a igreja. Igreja, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa. Nem aquela frase nossa de Lagoinha, né? Você está na hora certa, com as pessoas certas e fazendo a coisa certa. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não vai prevalecer. É algo muito interessante o que esse texto traz para nós. Fala sobre pão e fala sobre o azeite. E azeite na Bíblia não significa só alimento. O azeite na Bíblia, ele não é só mais um item culinário. Azeite não é só mais um item ali para poder fazer o bolo para o profeta, ou talvez a última refeição da viúva. Azeite na Bíblia significa presença, Espírito Santo, unção. Então, o que Deus deseja multiplicar e derramar sobre nossa vida não é só mais pão, não é só mais pastel, não é só mais bolo. Mas Deus quer derramar sobre nós mais unção, mais presença. Eu fico muito feliz em ouvir, sabe? Ouvir o diabo dizer: o que é que você está fazendo aqui? Sabe quem também ouviu isso? Nosso Jesus. Chegava em alguns territórios e ele ouvia o diabo dizer:
que é que você veio fazer aqui antes da hora? Não sei você, querido, mas eu fico muito emocionado em saber que nós estamos ouvindo o nosso inimigo. O que é que você está fazendo aqui? Ele ainda diz: esse território é meu. Não é. Pittsburgh não é do diabo. A Pensilvânia não pertence ao diabo, não pertence ao inferno. Nós iremos tomar, a igreja do Senhor, esse lugar que nós sempre deveríamos estar. Esse lugar é nosso. O lugar de domínio e reino, o domínio do diabo, de reino é nosso. Existe um céu. O Senhor, Ele ora, faz aquela oração modelo: que seja feito assim na terra como no céu, que venha a nós o teu reino. Senhor, que venha a nós o teu reino. Isso não seja algo exclusivo de Lagoinha, não é isso que nós queremos, querido. Nós queremos que o reino ele seja espalhado em todo esse estado, através da igreja, seja batista, seja Assembleia de Deus, seja presbiteriana, não importa. Nós queremos que o reino seja espalhado nesse estado, o reino de Deus, que seja feito assim na terra como é no céu. Presença, pão, azeite, unção, milagres. Deus quer multiplicar esse azeite sobre nós. O pão é a palavra. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, diz o nosso Senhor. Existe um alimento espiritual. Nós nos gastamos tanto em comer bem, né? Garantir que o final do mês vai ter lá o dólar para picanha, o contrafilé, né? Tem o time da picanha, tem o time do contrafilé. Mas o pão que nos garante vida é o Senhor, é Cristo, é a palavra. Nós precisamos comer mais disso. Nós precisamos estar mais nesses ambientes para nos alimentarmos do pão da vida, da palavra. Lá em João 6,35, ele diz que ele é o pão da vida, é o pão que sacia a fome espiritual, é o pão que gera fé em nós, é o pão que nos dá força para que no momento da adversidade, no momento quando vem o pensamento de desistência, nós dizemos: não, eu vou continuar porque eu estou alimentado com esse pão da vida, o pão da fé, e eu não vou parar, eu vou continuar. A minha família pertence ao Senhor, a minha casa pertence ao Senhor, quem reina no meu lar é o Senhor Jesus Cristo. Não se assombre, talvez, se você sofrer algum ataque espiritual, querido, que a palavra nos garante, lá em Efésios 6, que existe uma armadura para nós resistirmos. E você vai abrir a sua boca de profeta e vai declarar: a minha casa, aqui não Satanás, a minha casa pertence ao Senhor, a minha casa ela é cheia da presença de Deus, a minha casa, quem reina é o Senhor Jesus Cristo. Então não permita, não ache que o Happy Pump é só mais uma festa de entretenimento. Não é, não é. Nós não estamos aqui tentando entreter ninguém. E você já ouviu aqui relato de alguns sobre o que nós estamos passando, que nós temos vivido. Então nós não estamos brincando. Nós não estamos aqui para brincar de ser igreja. Nós estamos aqui para ser, sim, uma igreja relevante, genuína, que avança. Então não permita que em sua casa, nos seus filhos, o diabo possa brincar. Enquanto nós estávamos ali ouvindo o testemunho, outros irmãos dizem: pastor, nessa semana eu também passei algo assim. Eu passei por algo assim. Então não, querido,
Não brinque. Esse azeite que nós vimos nesse texto, na palavra, ele simboliza também o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que a igreja se manifesta. Lá em Efésios 1, o texto vai dizer que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos foi dado à igreja. Obrigado por um aleluia. O mesmo, eu vou falar de novo, lá em Efésios 1, diz que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo foi dado à igreja. E onde está a igreja do Senhor? Cadê a igreja do Senhor? Poderosa. Gente, isso é muito profundo. Isso nos lembra que nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos um grande dever e tarefa para cumprir nesse lugar. Não há mais tempo para brincar, não há mais tempo para olhar para trás, não há mais tempo para programar o dia que nós iremos existir, o dia que nós iremos parar, o dia que nós iremos fazer outra coisa. O Senhor está aqui, o Senhor está entre nós. O Espírito Santo já foi derramado. Nós fomos ungidos, nós fomos consagrados. E por que você ainda continua sentado? O azeite na Bíblia era usado para ungir reis. Quando Samuel vai até a casa de Jessé e chega lá, Jessé reúne seus filhos, ele começa a olhar para eles. Ó, esse aqui, eu acho que vai ser um bom rei, ó. O cara é forte, né? Deus disse, não é esse. Vem outro, Deus disse, não é esse. Acabam-se os filhos lá. Até que Samuel pergunta, você não tem mais nenhum? Ah, tem um que está lá cuidando das ovelhas. Traz ele aqui. E sobre a cabeça de Davi foi derramada o azeite da unção, o óleo da unção e da consagração. O que nós aprendemos com isso, querido? Que não é porque nós somos especiais, não é porque eu sou maravilhoso, ou que você é maravilhosa, ou talvez a quarta pessoa da Trindade, não é isso. Mas é porque a unção foi derramada sobre nós. Existe um óleo que foi derramado sobre nós. E o salmista também escreve que na unidade existe um óleo que é derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba e escorre. Na unidade, a igreja unida, existe uma bênção ainda maior liberada. Existe uma unção, um poder ainda maior quando nós caminhamos como igreja. E se aí nós temos unção, consagração, nós temos comunhão. Se o óleo uma vez foi derramado sobre nós, se o azeite foi derramado sobre a nossa cabeça, aí é possível termos comunhão. Comunhão com Deus, intimidade com Deus. Nós ouvimos aqui, o óleo, o azeite significa o Espírito Santo. Nós fomos selados por esse Espírito. E a palavra diz que ele é um selo, é como um selo. Ele é uma garantia sobre nós. Todos nós, ninguém gosta de comprar alguma coisa sem garantia, né? Todos nós desejamos comprar sempre algo que, não, isso aqui é garantido, isso aqui é bom. Eu paguei mais porque isso aqui veio com garantia. Não se preocupe, existe uma garantia sobre você, existe um selo sobre a sua vida. Você foi selado, você foi comprado, você está guardado no Senhor. Não
tema, não tenha medo. Não importa se você tem pouco ou se você tem muito, você, sobre a sua vida, existe uma garantia, um selo. Por isso nós não tememos, por isso nós avançamos, por isso nós continuamos, por isso nós conseguimos ver aqui essa igreja cheia. Então não importa a quantidade de pessoas em nossas reuniões, nossos cultos, isso não importa. Não fomos chamados para encher auditórios, apesar de que com a presença, querido, é inevitável. Nós somos chamados para ser uma igreja relevante, que avança, que ama, que cuida. O pão da fé nos fortalece, o azeite da presença nos consagra. Então, onde há fé, o pão nunca falta. Onde há presença, o azeite transborda. E eu convido você a ficar de pé. Onde há fé, o pão não falta. Onde há presença, o azeite transborda. Então é sobre isso, igreja. É sobre a presença. Nós lembramos o final dessa história. Elias, a viúva, ela faz o pão, tem o azeite, tem o alimento, o seu filho morre. O que acontece no final? O filho ressuscita, não é? Então não importa, querido, não importa se algo muito importante para a sua vida morreu. O Senhor tem vida para isso hoje. Não importa se seu casamento porventura parece que morreu ou para você talvez morreu. Deus tem para o seu casamento ressurreição. Deus tem para o seu relacionamento ressurreição. Deus tem para a sua casa ressurreição. Se eu fosse você, eu já estaria muito feliz. Se eu fosse você, eu já teria aberto a minha boca e dito: Senhor, obrigado, porque no Senhor há ressurreição, no Senhor há vida, no Senhor há solução, no Senhor, no final da história, há salvação e luz. Em um determinado momento, Jesus traz uma dura mensagem. Para aquele povo, naquele momento, era uma mensagem muito dura. Ele disse: se vocês não comerem da minha carne, então, e não beberem o meu sangue, não tem parte comigo. As pessoas: meu Deus, esse cara está louco. E começaram a ir embora. E foi embora, a multidão começou a se dispersar, e foram embora, começaram a sumir. E ficaram alguns discípulos, os mais próximos dele, e Jesus disse: e vocês? Também não vão? E um deles diz: para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem vida? Tu és a fonte de vida, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, igreja? Você consegue entender? Você está aqui comigo essa noite, igreja? Para onde nós iremos? Se só o nosso Senhor, Ele tem as palavras de vida, só Ele é o pão verdadeiro que alimenta, só Ele é capaz de derramar sobre nós unção, azeite e nos fazer transbordar na presença do Espírito, porque Ele é o único caminho. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Você crê nisso, igreja? Você crê comigo? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor,
Jesus, 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 Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Tu és o pão, Tu és o pão da fé, Tu és o pão verdadeiro, Senhor, o alimento eterno para nós. Pai, eu oro por cada vida, Pai, eu oro por cada família, Senhor. Que esse alimento, Pai, alcance a sua alma, que esse alimento alcance os seus sentimentos, as suas emoções, Senhor. Trazendo cura, Pai, que o Teu azeite, que a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, seja cada vez mais palpável, mais intensa e verdadeira e transbordante sobre cada família. Pai, nós queremos em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, como a Tua igreja, nós queremos e desfazemos as obras do inferno sobre cada um de nós, sobre cada casa, sobre cada lar, Senhor, sobre cada mente, em nome de Jesus. Eu te repreendo, espírito de morte, espírito perturbador, espírito de medo, eu te repreendo em nome de Jesus. A palavra nos garante que o espírito ao qual nós recebemos é o espírito de poder, o espírito de ousadia. Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo. O Espírito da verdade está sobre nós. O Espírito da verdade, em nome de Jesus, todo engano, todo sofisma, toda falsa crença caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito da verdade, ministre sobre nós essa noite, Santo Espírito.